dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está assistindo essa live ao vivo. Bom dia para você que está assistindo por uma gravação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bora começar. Bora. Já aperta o aviãozinho. Manda para geral. Bora começar. Bora, bom dia, Gisele. Bom dia, Bibi. Bom dia. Bora. Hoje tudo se faz novo. Dá aquela espreguiçada. Bom dia. Sejam bem-vindos. Aperta o aviãozinho aí. Dispara essa live pra geral. Bora que hoje vai ser pau. Bom dia, Irene. Bom dia, Josi. Bora. Ontem, no Stories, eu já dei um spoilerzinho aí de que falaremos hoje. Hoje vai ser um tema bem interessante. Bora. Hoje tudo se faz novo. Respira fundo. Hoje tudo se faz novo. Bora começar. Aperta o aviãozinho aí. Manda essa live pra geral. Que o tema hoje é bem polêmico. Polêmico por quê? Porque muitas coisas se dizem acerca de propósito. Eu vou trazer para vocês um ponto de vista que talvez vocês pensaram, ignoraram, ou talvez vocês nunca pensaram sobre. Então, pega papelzinho aí, pega a caneta, pega o cafezito e vamos embora. Bora começar. Bom dia. Bom, vamos logo desenvolver o assunto, porque hoje eu quero interagir mais com vocês aqui. Responde aí pra mim, de cara, qual que é o seu propósito? De cara responde aí, qual que é o seu propósito? Bate pronto, pensa muito não, só escreve aí. Escreve aí pra mim, qual é o seu propósito? Simples assim. Escreve aí enquanto eu pego minhas coisas aqui. Bora, hoje tudo se faz novo. Hoje é o melhor dia das nossas vidas. E hoje vai ser um dia muito especial. Que eu vou te ensinar a decodificar isso tudo aí que muitas pessoas dizem, muitas pessoas falam e poucas pessoas vivem. Bora.
Viver feliz e ajudar pessoas a viver assim também. Viver cada vez mais o meu presente. Show. Beleza, escreve aí pra mim. Entrou? Já aproveita, já escreve aí. Qual é o seu propósito? Se você não sabe, manda assim, não sei. Não tem problema. Talvez hoje isso te dê uma clareada dessa questão. Bora lá. Escreve aí pra mim, qual é o seu propósito? Ajudar pessoas e poder dar o meu melhor sempre. Show. Bom, muitas coisas se dizem acerca do propósito, né? As pessoas falam que você tem que ter um propósito claro, um propósito bem definido. Outras pessoas falam que você tem que percorrer parte da sua vida atrás desse propósito. E bom dia, Cláudia. Trabalhar com qualidade, levando saúde para as pessoas. Show. Legal. Muito interessante as definições de vocês acerca disso. E interessante saber que a grande maioria das pessoas tem como propósito servir de alguma forma. Servir ajudando as pessoas e dando o melhor, servir levando saúde para as pessoas, servir ajudando pessoas a serem felizes. Legal. E agora me responde aqui, vocês que estão aqui. Hoje é mais um bate-papo. O que é propósito? O que é esse tal desse propósito? Vocês conseguem mandar rapidão? Assim, o que é propósito? Propósito para mim é 2 pontos. Fala. Eu vou lendo as respostas aqui. Então agora a pergunta é diferente. Não é qual é o seu propósito. É o que é propósito para você. O que é propósito para você? Onde quero chegar? Interessante. Propósito é onde quero chegar. Legal. Propósito, uma intenção, um objetivo. Legal. Se a gente for pegar, eu gosto muito de questionar através de significados. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a questionar através dos significados, através dos símbolos, através da estrutura das palavras. É quando eu tenho uma afinidade, escolho servir usando ela. Beleza. Eu gosto muito de trazer os significados das coisas, porque muitas pessoas, às vezes, elas se confundem, se desconectam da realidade pelo simples fato de não questionar os significados. Muitas pessoas, elas se confundem porque elas ouvem definições mirabolantes acerca de algo que não precisa ser mirabolante. Quando a gente fala de propósito, é um dos pontos onde as pessoas mais distorcem a realidade, onde as pessoas criam definições mirabolantes acerca de algo que é simples. Então, o significado da palavra propósito, né, é justamente a intenção de fazer algo. É um desígnio. É aquilo que se busca alcançar. Uma finalidade, um intuito. E
partindo desse pressuposto de que o propósito é uma intenção, é um desígnio, é algo que se busca alcançar, uma finalidade, um intuito, por que existe tantas questões acerca do propósito? Por que existem tantas buscas inalcançáveis desse propósito? Porque, na verdade, você não tem que descobrir o seu propósito. E essa é a primeira chave. Você não tem que descobrir o seu propósito. Só precisa clarificar qual é. Porque a partir do momento que você clarifica o seu propósito, tudo tende a fluir melhor. E o que é clarificar? É justamente tirar todo o resquício de escuridão que existe acerca daquele tema. Então, quando eu pego algo sujo e eu limpo, automaticamente eu estou clarificando determinado ponto. Estou clarificando determinada questão. E quando eu digo sobre clarificar o propósito, é justamente isso, é você tirar dessa definição todo o resquício de escuridão que existe. Escuridão acerca do que é, do que fazer e de como alcançar isso. Porque, na grande maioria das vezes, as pessoas, quando falam de propósito, elas tentam buscar uma definição para que não precise mais pensar naquilo. Então, quando eu viro para vocês e falo que quando eu era criança e eu entrava em algum conflito, eu ia lá na minha mãe e falava assim: mãe, fulano de tal me bateu. Aí minha mãe virava para mim e falava assim: ah, Matheus, mas foi sem querer. Eu virava para ela e falava assim: não, mãe, foi de propósito. Alguém já falou isso também? Ah, fulano fez não sei o que de propósito. Fulano falou mal de mim de propósito, só para me afetar. Fulano fez não sei o que de propósito. Não, isso aqui, essa técnica, ela é feita de propósito. Essa estratégia de venda, ela é feita de propósito. Esses gatilhos emocionais, eles são colocados de propósito. Quantas vezes vocês já falaram que algo foi de propósito? Já, né? Pois é. Então, por que certas vezes, certos momentos da sua vida, você chegou a falar que algo foi de propósito e você nunca associou isso com o seu propósito? Entre irmãos, então, pois é. Pior, né? É pior, né? Pois é. Eu não tive irmãos vivos, mas eu tive muitos amigos durante a minha infância. E sempre que isso acontecia, eu falava: era de propósito, é de propósito. E quando eu falava que é de propósito, na verdade eu estava querendo dizer que aquela pessoa fez determinada coisa com alguma intenção clara, definida, escancarada. Qual que é a intenção? Às vezes a intenção de machucar, às vezes a intenção de prejudicar, às vezes a intenção de beneficiar. E por que ao invés de nós, porque eu já fiquei muito nisso, nessa busca, aí vai ler um livro chamado Propósito, aí vai e lê o livro Como Encontrar Seu Propósito, aí vai e compra um curso, Como Encontrar o Seu Propósito. E no final das contas,
você não precisa encontrar o seu propósito. Você precisa clarificar o seu propósito. Porque a partir do momento que você clarifica o seu propósito, você começa a ter atitudes e a viver de propósito. Ou seja, viver de forma intencional. Viver de forma direcionada. Viver de forma intencional. Fala, Misa, bom dia. Então, quando eu viro para você e falo assim, você não precisa descobrir o seu propósito, você precisa clarificar o seu propósito. E a partir desse momento você começa a desenvolver automaticamente atitudes para viver de propósito. Então, viver de propósito não é viver por uma causa. Viver de propósito é viver constantemente intencionado. Viver de propósito é viver constantemente consciente de que tudo aquilo que você faz tem uma intenção inerente àquilo e você sabe qual é. Porque, como eu falei para vocês na live sobre os impulsos emocionais, às vezes a gente faz alguma coisa da qual a gente se arrepende depois, e logo depois a gente tenta se retratar falando exatamente isso. Não foi a minha intenção. E se você faz as coisas e depois você diz que não foi a sua intenção, você não está vivendo de propósito. Porque você não sabe qual que é a intenção que existe por trás de cada coisa que você faz. Então entenda isso. Tudo que você faz possui uma intenção inerente. Inerente a ele. Aquilo. Tudo que você faz. E aí, se você começa a fazer as coisas e depois você vê que não era bem aquela a intenção, você está completamente desclarificando o seu propósito. E a intenção, exatamente, a intenção sempre chega primeiro. Tudo que você vai fazer, a sua intenção chega antes. E se você assume esse pressuposto, de que a intenção chega primeiro, você não precisa se preocupar com o propósito, você tem que se preocupar com a intenção dos seus atos. Então, quando eu perguntei qual é o seu propósito, e muitas pessoas responderam, eu tenho algo para te dizer. A grande maioria das pessoas que respondeu aí não falou de propósito. Falou só a intenção de fazer algo. Falou só a intenção. Deixa eu voltar os comentários aqui pra gente trabalhar isso. Olha só. Disseram aqui que o meu propósito é viver feliz e ajudar as pessoas a viverem assim também. Legal. Essa é a intenção. Qual que é a minha intenção? Viver feliz. E qual que é a minha intenção no meu comportamento? É ajudar as pessoas a viverem assim também. Então, todas as pessoas que vão passar pela minha vida, a intenção dos meus atos é fazer com que, ao final deles, as pessoas vivam mais felizes. E outra pessoa disse aqui também, meu propósito é viver cada vez mais o meu presente. Essa é a sua intenção. Tudo aquilo que você faz, você coloca uma intenção de presença, de estar presente naquele momento. Então isso é a sua intenção.
Ajudar pessoas e poder dar o meu melhor sempre. Intenção. Tudo que você faz, desde uma pessoa que você conversa na rua, até outras pessoas dentro do trabalho, dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, a intenção, se o seu propósito é ajudar as pessoas e poder dar o seu melhor sempre, a sua intenção é ajudar. Trabalhar com qualidade, levando saúde para as pessoas. Essa é a sua intenção. E aí, esse é um exemplo até legal. Trabalhar com qualidade, levando saúde para as pessoas. Beleza. Se você não tem uma vida saudável, o teu propósito não está clarificado, porque a sua intenção está distorcida. Se a tua intenção é levar saúde e você não vive de forma saudável, a sua intenção caiu por terra. Porque como ela chega primeiro as pessoas vão observar o que você faz, para depois observar o que você tem a oferecer para elas. Agora, se você é uma pessoa saudável, vive em função de cuidar da sua saúde também, que é um dos seus deveres, não é o seu propósito, é o seu dever, cuidar da sua saúde. Ajudar as pessoas é o seu dever, não é o seu propósito. Servir as pessoas não é o seu dever, não é o seu propósito, é o seu dever. A partir disso, a sua intenção chega primeiro. Se você vive o seu dever antes de manifestar o seu propósito, a sua intenção está clara. Então, se você vive o seu dever, que é o que nós falamos na live sobre maturidade, se você vive o seu dever para depois cumprir seu propósito, a intenção inerente a ele fica muito mais clara. O que mais colocaram aqui? Quando eu começo a descobrir isso, eu paro e penso. Propósito, intenção, dever. Onde tem que estar o meu foco? Onde tem que estar o meu foco? O meu foco, o seu foco, não tem que estar no seu propósito. O seu foco tem que estar no seu dever. Porque se você vive uma vida cumprindo o seu dever, automaticamente as suas intenções ficam muito claras. E se você tem a maturidade suficiente para cumprir o seu dever, automaticamente a sua intenção vai chegar primeiro de forma a manifestar isso. E aí fica muito mais fácil de você direcionar para o teu propósito. Partindo do pressuposto que o propósito é a intenção de fazer algo. É um desígnio. É aquilo que se busca alcançar. Então tudo aquilo que você busca alcançar está inerente ao cumprimento do seu dever. Tudo que você busca alcançar está inerente ao cumprimento do seu dever. E é aí que está o problema. Porque muitas pessoas querem esse tal desse propósito sem cumprir os deveres. Qual que é o dever, Matheus? Qual que é o meu dever? É trabalhar, é servir, é ser bondoso, é ser amoroso, é ser gentil, é ser uma pessoa virtuosa. Esse é o seu dever. É trabalhar com afinco, é trabalhar com dedicação, é servir sem reclamar, é não encher o saco. Esse é o seu dever. Porque a partir do momento que você vive uma vida cumprindo esses deveres, o dever de ser bom, de ser virtuoso, de ser gentil, de ser servil, de ser atencioso, de ser amoroso, de ser benevolente, de ser caridoso, as suas intenções elas ficam muito mais claras.
E daí você cumpre o seu propósito. Que qual é? Não sei. Mas você sabe qual é. Porque muitas pessoas acreditam que o propósito é um só. Só que não é. O propósito ele pode ser mais de um. E o principal, o propósito ele muda constantemente. Então, ao contrário do que muitos pensam, o propósito não é único. O propósito ele é variável. Ele é variável. E se transforma na medida da sua maturidade e do cumprimento do seu dever. Aí ele se transforma. Por quê? Olha para a natureza. Olha para a natureza. Olha como a natureza funciona. Um espermatozoide, qual que é o propósito dele? Ir em direção ao óvulo. Esse é o propósito dele. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de microscópio que mostram o espermatozoide rapidão, indo lá pro óvulo. Ele vai direto. Parece que ele já sai com um mapa de onde é. E ele vai. E alguns conseguem, outros não. Legal. Você é... Não sei se você sabia disso, mas você é um espermatozoide vencedor. Você é um entre milhões que conseguiu cumprir o propósito, que era fecundar o óvulo. E depois que o espermatozoide fecundou o óvulo, gera uma vida. Gera um feto. E qual é o propósito do feto? Virar um mundo. Muitas pessoas dizem que o feto já está no mundo e eu concordo. Mas qual que é o propósito do feto? É romper as barreiras do útero e manifestar-se nesse plano, de forma externa, não inerente à barriga da mãe. Esse é o propósito do feto. E depois de 9 meses, 8 meses, 7 meses, não sei, esse feto, ele vem ao mundo. E ele se torna um neném. Ele vem para o mundo. E nos primeiros meses, qual que é o propósito do neném? Qual é o propósito do neném nos primeiros meses? O propósito do neném nos primeiros meses é sobreviver, é não morrer, é receber amor, é não passar fome, não passar frio, não passar sede, não passar sono, receber amor. Esse é o propósito do neném ali de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Esse é o propósito dele. E quantos nenéns de 2, 3 ou 4 meses vocês já viram lendo um livro que chama Propósito? Quantas vezes? Quantas vezes vocês já viram um neném de 4 meses fazendo um curso para descobrir o propósito? Quantos? Conta aí para mim. Ou então, se você nunca viu nenhum, assim como eu nunca vi nenhum, aperta o coraçãozinho aí, só para eu ver se a gente está na mesma linha. Então, ali 2, 3, 4 meses, o propósito do neném é não morrer, é receber amor. E acabou. A partir dos 4 meses, o neném, a criança, ela entra na fase de descoberta. Então ali a criança, ela vai mudando o propósito dela automaticamente. Qual que é o propósito dela depois dos 4 meses? É se descobrir.
Então aí a gente percebe um princípio natural de que tudo começa por nós. Ele não descobre o mundo primeiro, ele descobre ele mesmo. Então ele vai, ele pega o dedo assim, ele olha pro dedo, ele enfia o dedo na boca, depois ele enfia a mão na boca para ver se cabe, e às vezes cabe, às vezes não. Ele pega o dedo assim, enfia no umbigo. Ele pega o dedo do pé e bota na boca. Ele pega o pé e bota na cabeça. Esse é o propósito de uma criança de 5 meses. É se descobrir. Porque com 5 meses ela já sabe que se ela está com fome, ela vai esticar o bracinho ali. Se ela está com sede, ela vai sinalizar, ela vai chorar. Se ela está com sono, ela vai dormir. E depois que a criança ela se descobre, qual que é o propósito dela? Descobrir o mundo. Aí ela começa a engatinhar. Aí ela vai engatinha pela casa inteira. Na hora que você vê, ela está na cozinha. Na hora que você vê, ela está no quarto. Na hora que você vê, ela quer subir no sofá. Na hora que você vê, a criança quer escalar o berço. Ela quer descobrir o mundo. E pelo menos até onde eu saiba, nesse momento ela ainda não fez nenhum curso explicando para ela, contando para ela qual que é o propósito de vida dela. Qual que é o propósito de vida dela? É escalar o berço, é engatinhar, é pegar as coisas, enfiar as coisas na boca, testar o mundo, vai testando o mundo. E aí ela começa a evoluir, ao invés de engatinhar, ela começa a caminhar. E a partir do momento que ela entende que ela não precisa ficar com os joelhos e com as mãos no chão, qual que é o propósito dela? Se levantar e andar. Se levantar e andar. E depois, se comunicar. Emitir sons, emitir ruídos que geram uma compreensão, geram uma comunicação. E o propósito dela é se comunicar. Ela começa, mamãe, papai, au au, titio. E até aí, nenhum curso. E depois? Depois ela começa a se comunicar efetivamente. E depois que uma criança começa a se comunicar, qual que é o propósito dela? Questionar. Questionar. Mãe, por que o céu é azul? Pai, por que o carro anda? E nisso ela vai descobrindo, vai se comunicando. Aí ela começa a entender que ela não precisa enfiar o dedo na tomada para ver o que acontece. Ela só pergunta. Fala, o que é isso? É uma tomada. E aí automaticamente o pai e a mãe já viram e falam assim, ó, é uma tomada, mas não coloca o dedo que você vai se machucar. Aí ela percebe, opa, peraí, então aqui ficou muito mais fácil. E na medida que o tempo vai passando, os propósitos vão mudando. Os propósitos vão mudando. Ela vai descobrindo o mundo, ela vai se comunicando, ela vai se conectando com pessoas novas. Ela entra para uma creche, ela entra para uma escolinha, o propósito dela é desbravar, é aprender, é desenhar, é fazer alquimia. Aí ela pega uma massinha, mistura com outra massinha, pega um lápis de cor e passa no papel, aí ela quer passar na parede também. E aí ela começa a fazer cálculo. E não é fazer cálculo trigonométrico. É fazer cálculo de, por exemplo, essa garrafa eu tenho ela. E se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho essa caneta. Se eu pegar essa caneta aqui na parede e fizer assim, ó, o que vai acontecer? Esse é o propósito dela. Isso é natural. Ele muda. Ele muda.
ele é variável. E ele vai se transformando na medida da sua maturidade do cumprimento do seu dever. Uma semente. Qual que é o propósito da semente? Germinar. Qual que é o propósito da semente? Germinar. E depois que ela germina, qual que é o propósito dela? Criar raízes. Porque eu não sei se você sabe, uma planta ela cresce primeiro para baixo para depois crescer para cima. Ela cresce as raízes para depois começar a crescer a estrutura do tronco, do caule, das folhas. E depois que ela vai crescendo, qual que é o propósito? Frutificar. E aí depois ela passa esse propósito para o fruto. Qual é o propósito do fruto? É servir de alimento? É frutificar novamente? É germinar novamente? Porque tem certas plantas, certas folhas, certas flores, certos frutos que eles só servem para cair na terra e a partir dali nasce outro. E cai na terra e a partir dali nasce outro. Percebem como que nenhuma semente tem um propósito definido? Ela tem vários. E como que eles mudam à medida que ela vai amadurecendo? Olha que coisa! E aí você, no ápice da sua sabedoria, no ápice da sua cognição, no ápice da sua diferenciação de um chihuahua, que é a sua capacidade de pensar, de discernir, você vira e fala assim: eu tenho que descobrir o meu propósito, eu tenho que viver o meu propósito. Qual é o meu propósito de vida? Sério? E aí você faz 1000 cursos, lê 1000 livros, e no final, uma interrogação que era desse tamanho, virou uma interrogação desse tamanho. É simples. Como que você decodifica isso? Entendendo qual fase da sua vida você está. Então vamos lá para a parte prática. Como decodificar o meu propósito? Primeiro, identifique qual fase de vida você está. Qual fase de vida você está? Depois, nessa fase de vida, quais são os seus deveres? Quais são os seus deveres? Eles estão sendo cumpridos? Depois, qual sua intenção neste mundo, na fase em que você está? Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção ao viver hoje? Com a maturidade que você tem ou não tem, do jeito que você está. Qual é a sua intenção? E depois disso, o que você busca alcançar com tudo isso? Na fase de vida em que você está. Se você responde essas 4 perguntas, tudo fica muito mais simples. Qual fase de vida você está? E aí, qual é a fase de vida? Ah, Matheus, eu não sei. Beleza, você vai procurar aí no Google a teoria dos setênios. De 7 em 7 anos, a sua tendência é mudar de fase, de acordo com o seu amadurecimento. Ah, Matheus, não ficou claro para mim ainda. Então você vai buscar a teoria dos setênios
E as 12 camadas da personalidade, que é foda. As 12 camadas da personalidade é um documento criado pelo professor Olavo de Carvalho, que ele descreve claramente as camadas da personalidade humana, que vai da primeira até a 12ª. Só que tem um problema. A grande maioria das pessoas do Brasil, elas dificilmente saem da 4ª camada. Dificilmente saem da 4ª camada. E aí que é a treta. E resumidamente para vocês falando aqui, o que é a 4ª camada? É quando é tudo sobre você. A 4ª camada é quando você, conscientemente ou não, acredita que o mundo gira em torno do seu umbigo. O seu umbigo é o centro do seu mundo. Qual fase você está? Qual fase você está? Ai, eu estou na fase de servir. Tá bom. Só que tem uma coisa. Se você serve esperando algo em troca, você não está na fase de servir. Você está na fase que acha que o seu umbiguinho é o centro do mundo. Se você não tem desenvolvido em você esse altruísmo de fazer as coisas sem esperar nada em troca, e quando eu digo nada é nada, você ainda está na fase que você acredita que o seu umbigo é o centro do mundo. Você voltou a ser criança, que quer amor. Ou então, você está igual esse ser humano aqui, ó. Ô, vem cá. Vem aqui. Você está igual esse ser humano aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Vem cá. Ih. Você só quer carinho. Aqui, ó. Quando eu paro de dar carinho, o que ele faz? Ele vem pedir, ó. Tá vendo? Ei. Pronto. E se você faz as coisas esperando alguma coisa em troca, você tá igualzinho um cachorro. Te usei hoje, né, cara? Depois eu vou te dar um biscoitinho pra te pagar, tá? Você tá igualzinho um cachorro. E qual fase de vida você tá? Quais são os seus deveres? Se você não quer fazer o seu dever, de novo, você tá igual um chihuahua. Eu vou falar nem ele não, que ele é um bulldog, ele já tá mais evoluído. Você tá igual um chihuahua, porque se você não cumpre o seu dever, você só quer ficar dormindo. Você quer ficar dormindo, você quer fazer cocô, xixi, brincar e receber carinho na barriga. E onde que está seu propósito nisso tudo? Bravo, né? Quando eu descobri isso, eu surtei. Por quê? Porque eu estava vivendo igual um hamster. Literalmente um hamster. Que eu ia pra esteira, ficava correndo, igual o hamster fica correndo na bolinha. Achava que era tudo sobre mim. Achava que meu umbigo era o centro do mundo. Queria trabalhar, pagar conta, me divertir, fazer minhas necessidades. E é isso aí. A vida é top. Só que são essas pessoas que ficam nesse devaneio de qual é o meu propósito. São essas pessoas que ficam nesse devaneio. Entende? Porque se eu sobrevivo apenas, eu não sei quais são as minhas intenções nesse mundo. Eu não sei quando a minha intenção muda. Eu estava conversando com um mentorado meu ontem sobre essa questão do propósito. A gente fez a análise do meio do processo dele, que eu vou metrificando tudo isso para saber o nível de evolução de cada um dos meus mentorados. E no meio do processo eu vi que a nota dele relacionada a propósito caiu. Falei, cara, por que caiu? Ele falou, Matheus, eu sei lá, esse negócio de propósito aí, eu tô meio confuso, porque cada hora eu acho que o meu propósito é um. E aí eu falei com ele, você tá certíssimo. Se você acredita que cada hora o seu propósito é um, você tá certo. Porque na medida que você vai cumprindo o seu dever e que você vai amadurecendo, vai mudar. Não adianta.
Já compartilhando com vocês aqui a título de exemplo, qual era o meu propósito quando eu comecei a atender? Qual era o meu propósito quando eu comecei a atender? Atender com hipnose, atender com constelação, atender com mentoria. Qual era o meu propósito? Cuidar de pessoas. Meu propósito era cuidar de pessoas. Só que na medida em que eu fui amadurecendo, na medida que o meu processo evolutivo foi acontecendo, eu fui percebendo que cuidar de pessoas não era o meu propósito, era meu dever. Era mais do que minha obrigação. A partir da minha vocação, a partir dos meus deveres, a partir da minha história de vida, eu fui percebendo que o meu propósito não era cuidar de gente, meu dever era cuidar de pessoas. Que eu tenho vocação para isso. É natural para mim, desde sempre. Desde que eu tinha 5 anos e eu via a minha mãe falando com meu primo que estava com frio. Eu ia lá e pegava uma coberta para ela. Eu via que minha avó estava precisando de uma faca na cozinha. Eu abria a gaveta e pegava. E quando eu percebi que cuidar de pessoas não era o meu propósito, era meu dever, meu propósito mudou. E hoje qual é o meu propósito? O meu dever é cuidar de pessoas. E de novo, se você não está entendendo esse lance do dever, significa que você tem um significado de dever deturpado. Você tem na sua cabeça que dever te leva a algo doloroso. E não, dever é o que você tem que fazer. E se você não entendeu isso, vai lá assistir a aula sobre maturidade, que lá eu te explico o que é o dever. Então o meu dever é cuidar de pessoas. E o meu propósito? Hoje o meu propósito é ensinar outras pessoas para que elas também possam manifestar esse dever de cuidar de outras pessoas. É ensinar as pessoas as quais entenderam que têm que cuidar de outras pessoas. E não sabem como fazer isso. Então o meu propósito é ensinar essas pessoas a cuidarem de outras pessoas. Como? Cuidando delas primeiro. Eu cuido de você. E quando eu cuido de você, eu te ajudo a se tornar uma pessoa melhor, mais madura, mais consciente, instalada na realidade. E a partir disso, você tem 2 opções. Ou você começa a evoluir e busca aquilo que te faz bem, ou você começa a falar assim: ótimo, eu estou evoluindo, eu estou amadurecendo, eu estou me instalando na realidade. Agora eu quero que outras pessoas sintam isso que eu estou sentindo também, passem por isso que eu estou passando também, tenham essa evolução que eu estou tendo, amadureçam como eu estou amadurecendo. Aí eu te ensino como fazer isso. Mas antes de tudo, o meu dever é cuidar de você. E é por isso que eu estou aqui todos os dias, 6h33 da manhã, falando esse tanto de coisa. Porque o meu dever é te ativar, o meu dever é te despertar, o meu dever é te fazer amadurecer, te dar umas porradas para ver se acorda para a vida. Depois que você acordar para a vida, aí ótimo, aí eu vejo o que você quer fazer com isso tudo. O que você quer fazer com esse seu despertar? Quer continuar despertando? Top. Vai fazer uma parada que você curte? Top. Quer usar esse seu despertar para começar a despertar outras pessoas? Top. Vou te ensinar como fazer isso. Vou te ensinar como transformar o seu processo de amadurecimento em um método para que você passe isso para outras pessoas. E aí o seu propósito vai mudar também. O que eu mais ouço de testemunho de cliente meu, de paciente meu, de mentorado meu é isso. Nossa, Matheus, no começo do processo eu achava que ia ser uma coisa e foi tudo diferente. Por quê? Porque o propósito mudou. O meu propósito mudou. Porque todas as pessoas que eu converso, eu fiz aí uma série de reuniões, né, de hot seats gratuitos no começo desse ano. Fiz em julho de 2020. E todas as pessoas, 100% das pessoas que eu conversei, foram mais de 150 horas de atendimento gratuito. Todas as pessoas que eu conversei, a grande maioria delas virou para mim e falou assim: Matheus,
Por que você não cobrou para fazer isso? Mateus, é estranho porque eu achei que você ia querer algo em troca. Vender um processo. Achei que você ia querer me vender alguma coisa, me empurrar alguma coisa. Eu falei, não, eu quero só te dar uma estratégia para você despertar. E até hoje eu recebo relatos de pessoas lá de julho de 2020 que estavam se ferrando por conta do estouro da pandemia, falando assim, cara, graças àquela reunião, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Eu aprendi a fazer o que tem que ser feito. Eu aprendi a cuidar de mim, aprendi a cuidar da minha saúde, aprendi a cuidar das minhas emoções. Por quê? Porque qual que era a minha intenção ao fazer aquilo? A minha intenção ao fazer aquilo era justamente cuidar dessas pessoas. E graças a Deus, eu tive o feedback de que elas se sentiram cuidadas. Isso é ótimo. Algumas dessas pessoas sentiram a necessidade de não bastar apenas uma reunião. E aí elas contrataram um processo. Outras pessoas não, outras pessoas entenderam que uma reunião só bastava e elas começaram a caminhar com as próprias pernas e tiveram resultados maravilhosos. Por quê? Porque a intenção ali era cuidar. E a intenção ela foi realizada da melhor maneira possível. Então esse é o propósito. Agora, se você não começa a identificar a fase de vida que você está, a entender quais são os seus deveres, a entender qual é a tua intenção ao estar vivendo nessa fase da vida, você vai ficar atrás de um monte de utopia, um monte de história, um monte de desconexão da realidade. E é por isso que eu estou trazendo esse tema como praticamente o último tema, porque nós vamos ter a live de segunda-feira para encerrar. Eu espero que você participe, segunda-feira, 6h33 da manhã, para a gente poder encerrar isso tudo, para eu poder fechar esse pacote e te dar a oportunidade de te entregar isso, te dar a oportunidade de ter acesso a isso. Mas antes é necessário que você entenda qual fase de vida que você está, como estão suas emoções, como está sua maturidade. Você está cumprindo o seu dever ou você está enchendo o saco? Você está cumprindo o seu dever ou você está reclamando? Quando alguém te pede uma água, você vai pegar essa água ou você vai lá, tem que ir lá pegar a água? Quando alguém te pede um favor, você faz ou você fica reclamando, enchendo a paciência? Então é necessário que você entenda isso, que você aprenda a decodificar esses pontos. Então pega essas perguntas, responde essas perguntas. E o que você busca alcançar com isso tudo na fase de vida que você está? E depois disso, partindo desses pontos, qual é o seu propósito? Agora, depois de tudo, agora depois dessas respostas, escreva. Qual é o seu propósito atual? Entendeu? Qual é? Para quem estava na live desde o começo, que ainda está aí, que escreveu o propósito de vocês, algo mudou depois dessa nossa conversa, depois desse nosso conteúdo? Algo mudou? Você já consegue falar de bate-pronto aí se alguma coisa mudou na definição de propósito que você colocou? Quem entrou agora aí, que se quiser escrever aí, qual é o seu propósito? Escreve aí que eu vou te ajudar a decodificar isso. Para quem está aí desde o começo e colocou lá qual era o propósito, mudou alguma coisa? Tomou consciência de algo novo?
Depois disso tudo que nós conversamos? Com certeza mudou. Show. Ótimo. Mudou, mas ainda estou processando. Ah, muito bom, Jonathan. É isso aí. É isso. É você entender que vai mudando. Aí é exatamente isso. Descobrir que tenho outros propósitos e tá tudo bem. É isso. Acabou. Minha missão tá cumprida nessa live. Posso desligar essa bodega aqui agora. E tá tudo certo. Tá tudo ótimo, na verdade. Tá tudo ótimo. Quando você descobre, toma consciência de que você tem outros propósitos, que tá tudo bem, e que durante a sua vida você teve milhares de propósitos, só que você não sabia. Você está começando a descobrir que existe um amadurecimento nisso. E na medida que você vai amadurecendo, as coisas vão mudando. E que às vezes, a sua busca por um único propósito te impedia de executar aqueles outros que faziam parte da sua vida com excelência. Olha que foda. A sua busca por um único propósito pode te impedir de executar todos os propósitos que estão sendo apresentados para você com excelência. E ao invés de você cumprir o seu dever com excelência, de estruturar essa cadeia com excelência, você vive na busca. E quando você vive na busca, você se ferra, porque a sua vida não vai esperar a sua busca. A sua vida ela não vai esperar a sua busca. Ela não vai parar de passar, as suas células não vão parar de se regenerar, o teu corpo não vai parar de envelhecer só porque você está buscando o seu propósito principal. Você tem um monte aí, cara. Pega um, pega dois, pega três e mete o pau. Cumpriu o propósito? Vai pro próximo. Cumpre outro dever, amadurece. Vai subindo nas camadas da personalidade, vai começando a entender o verdadeiro significado do sentido, da filosofia da vida. E o propósito vai mudando, e você vai cumprindo, e vai trocando, e vai cumprindo, e vai trocando. Aí a sua vida começa a fazer sentido. Porque até lá, você vai ficar em uma busca utópica por nada. Entendeu? Então pega isso tudo que eu te falei hoje. Se você entrou aqui agora na live e não pegou tudo, eu vou mandar o resumo lá no Telegram, tá? Entra lá no Telegram, que vai ter tudo lá para vocês. Inclusive essa live salva. Beleza? Perde-se muito tempo procurando o seu propósito, deixando de fazer exatamente o que você é capaz. Exato. Só que não é deixando de fazer o que você é capaz. É deixando de fazer o que tem que ser feito. Deixando de cumprir o seu dever. Aí que é foda. Aí que é foda. Porque quando você deixa de cumprir o seu dever, você deixa de viver. Você começa a sobreviver. Igual um chimpanzé. Igual o chimpanzé, igual um chihuahua, igual um hamster, igual uma borboleta, sei lá. Até a borboleta tem um propósito mais bem definido. Duro isso, né? Então, pega essas tarefas. O propósito está na intenção do agora e do hoje. Exato, exato. Pega tudo isso. Pega essas tarefas, pega esse grupo lá do Telegram, pega os resumos e começa a manifestar isso. Começa a manifestar isso. Fechou? Então,
Segunda-feira temos a última live. A última live. Eu quero vocês todos na última live. Última live da série de lives. É a 21ª live. O resumo e as tarefas estão lá no Telegram. Eu espero vocês segunda-feira. E vai viver o seu propósito. Sai dessa busca obstinada por a utopia de descobrir algo que já está escancarado na sua fuça. Fechou? Então, um beijo enorme para vocês. Sextou, cumprindo o seu dever, clarificando o seu propósito, fazendo o que tem que ser feito. E a gente se vê por aqui no Instagram durante o dia. Beleza? Beijo, tamo junto e até mais.